A Parashá da semana conta a vida de Yitzhak, filho de Abraão e Rivká, que no começo eles não conseguiam ter filhos, e está escrito que Yitzhak rezou num canto, pedindo, e Rivká também estava pedindo a Deus, e o Criador atendeu a Yitzhak. E a pergunta é o porquê? Pois ele era um tzadik, um homem justo, íntegro, filho de um tzadik, filho de um homem íntegro, Abraão. Ao contrário de Rivká, que ela era considerada uma rosa entre os espinhos, pois sua família era muito distante dos valores que Rivká acreditava. Aparentemente, o mérito de Rivká é muito maior. Então, o atender aqui deveria ser pelo mérito de Rivká, que apesar dela viver num ambiente tão hostil às coisas corretas e sagradas, ela conseguiu ir remar contra a maré e ser alguém por si. Mas o nosso comentarista clássico, Rashi, diz que Deus atendeu Yitzhak por ele ser um tzadik, filho de um tzadik. A resposta é que, sem dúvida, que o mérito de Rivká era imensurável. Isso dela ser comparada com uma rosa entre os espinhos, deu para ela uma altura, uma estatura espiritual ímpar. Mas, ao mesmo tempo, com certeza Deus a atendeu, mas Yitzhak tinha algo especial. Quando alguém tem um pai especial, quando alguém vem de um berço especial, as chances dele ser especial não são tão grandes, pois ele corre o perigo, corre o risco de se acomodar. Justo Yitzhak, apesar de ter nascido de uma família tão espiritualizada, ele não se contentou com o que recebeu do seu pai, mas ele fez o seu próprio caminho. Como é sabido que Abraão, o principal nele era a bondade, e Yitzhak, o principal brilho dele estava no exigir de si, na severidade. Justamente por Yitzhak ter sido filho de um tzadik, e ao mesmo tempo ele conseguiu ser um tzadik por si, isso fez ele digno de um merecimento maior. Assim, na nossa vida, nós não podemos nos acomodar, temos que pegar a lição do nosso patriarca, que nós temos força de trilhar nosso caminho espiritual, de verdade sermos alguém, fazermos a diferença. Ao mesmo tempo, essa família tão especial foi abençoada com 2 filhos, 2 gêmeos muito diferentes. Desde que estava no ventre materno, Jacó e Esaú, os filhos de Yitzhak e Rivká, eram diferentes. Está escrito que quando passava num local, Rivká, onde havia idolatria, um dos gêmeos, que era o Esaú, ficava todo inspirado, agitado, e quando se passava na casa de estudos de Shem e Eber, que eram os monoteístas da época e que estudavam sobre a unicidade divina, está escrito que quem se empolgava e quem ficava agitado para sair era Jacó. Posteriormente, os 2 filhos foram muito diferentes. Yitzhak teve um filho que era um santo, Jacó, mas teve um filho que a tendência dele era muito complicada. E a pergunta é, como é possível de um casal tão especial terem um filho assim? E mais do que isso, qual é a culpa dele se ele realmente fez coisas negativas?
já que a natureza dele era justamente uma natureza negativa? A resposta é que os seres humanos, eles recebem de acordo com a vontade divina missões diferentes. Existem aqueles que por natureza são mais calmos, mais tranquilos. Os desafios espirituais deles são mais brandos. Mas existem aqueles que por natureza têm desafios muito difíceis, tendências muito negativas. Mas isso não é uma coisa ruim. Na essência, esse é o trampolim de elevação dele. Através que ele vence, que ele luta interiormente para superar seus buracos negros, para superar suas dificuldades, ele consegue ter o crescimento. O Esaú, Esaú, na essência, ele foi dotado de uma natureza complicada para ele poder vencer essa natureza. Infelizmente, ele não conseguiu vencer. Mas serve de lição para todos nós que as nossas coisas ruins, elas vêm para serem vencidas. Mais ainda, a lição do próprio Yitzhak é sabido que Yitzhak dava mais atenção para esse filho. Por quê? Porque ele era um filho complicado. E justo aquele complicado não precisa ser abandonado, mas ele merece mais atenção de quem pode ajudar. Justamente quando está mais longe, nós temos que estar mais perto. Que Hashem nos ajude a pegarmos essas lições para a nossa vida e conseguir conquistar nosso objetivo, cada um o seu objetivo interior, de transformar sua escuridão em luz e com isso fazer o mundo mais claro. Shabbat Shalom.